Fala Trincheira, hoje a gente vai falar de um fundamento que é essencial e a origem de qualquer progressão dentro de campo. E se você executar ele da forma correta, a sua chance de sucesso pós-snap aumenta muito. Mas também é um fundamento rancoroso, que se você não executar da forma correta, você pode pagar um preço caro por isso. E eu estou falando sobre a stance. Então eu vou abordar nesse vídeo os dois tipos de stance que existem para o L, stance de 2 pontas e stance de 3 pontos. Vou falar um pouco mais sobre os prós e contras de cada uma delas, onde elas são utilizadas, e também vou mostrar para vocês passo a passo como você executa cada uma delas. Então vamos lá, Trincheira, começando pela stance de 2 pontas ou a 2-point stance. Ela é uma stance que, pelo fato de você estar com o tronco um pouco mais erguido, numa posição mais natural, por assim dizer, ela fornece um campo de visão mais abrangente e facilita a leitura da defesa do que acontece ao seu redor. Ou seja, é uma stance que torna mais fácil, por exemplo, você ler uma blitz ou você identificar um alvo no segundo nível. Então, esse aumento de leitura e também uma noção espacial melhor é um dos pontos positivos dessa stance. E essa stance também traz mais agilidade na hora de se posicionar e explodir com footwork em situações de passe. Ou seja, o seu tronco já está praticamente posicionado de uma forma adequada para o pass protection, e aí isso acaba também, junto com aquela maior noção espacial, diminuindo o tempo de resposta e agilizando a sua busca pelo ponto de engajamento ideal. Em contrapartida, pelo fato do tronco estar um pouco mais erguido, o que se torna uma vantagem para situações de passe não necessariamente é uma vantagem para situações de corrida. Então deve-se tomar cuidado para, após o snap, acabar não levantando demais o tronco e aí saindo alto demais. Ou seja, você levanta o quadril, perde o pad level, perde o leverage e você pode arruinar a sua progressão de bloqueio. Então, um ponto de atenção dessa stance é que mesmo você estando com o tronco um pouco mais erguido, você tem que, pós o snap, manter o seu pad level e manter o seu quadril baixo. Agora a gente vai falar da stance de 3 pontos, ou 3-point stance. Aqui, exatamente o que é uma desvantagem na stance anterior, aqui é uma vantagem. Ou seja, é uma stance que torna mais fácil para o L manter o pad level e o leverage após o snap. Porque o tronco ele já está saindo de uma posição naturalmente mais baixa. Então, se você erguer um pouco o tronco após o snap, você ainda vai se manter em um ângulo interessante para iniciar uma progressão de bloqueio, principalmente se for uma progressão de bloqueio para corrida. E é exatamente nesse cenário de situações de corrida que essa stance torna o engajamento mais eficaz. Então, como eu disse, permite que o L atinja um ângulo necessário para as progressões de corrida de forma mais explosiva e melhor direcionada. Então, é mais fácil você, além de estar com um tronco na altura certa, também conseguir engajar suas mãos internamente numa altura mais baixa, nos números do defensor. E como ponto de atenção para essa stance, exatamente pelo fato do tronco estar mais baixo e inclinado, a gente tem que tomar cuidado para não desbalancear o centro de gravidade do corpo muito para frente. E também tem o fato que essa stance acaba limitando um pouco o ângulo de visão e leitura, ou seja, torna um pouquinho mais complicado aquela noção espacial que eu citei na stance de 2 pontas e pode dificultar um pouquinho, no caso de ter que fazer um pass protection de um defensor consideravelmente aberto, você conseguir se deslocar e realmente achar o ponto de engajamento certo. Vamos agora falar como executar cada uma das stances, começando pela stance de 2 pontas. Então, o primeiro passo é abrir os pés na largura dos ombros, conforme a imagem que está sendo mostrada. Em seguida, é o momento de definir o nível de stagger. E o stagger nada mais é do que a característica de deixar a perna externa um pouco mais para trás comparado com a interna. O nível de stagger é algo particular de cada OL. Existem fatores como a própria anatomia do atleta, se ele é mais alto ou mais baixo, a posição que ele joga e também o estilo de jogo dele. Então tem OLs que preferem fazer um stagger maior, ou seja, ficar com a perna externa mais recuada. Tem OLs que preferem fazer o stagger padrão, por assim dizer, que seria a ponta do pé externo alinhada com o calcanhar do pé interno. E existem centers, principalmente, que quase não usam stagger. Eles jogam com a perna
praticamente em paralelo. Além disso, conforme você vai recuando a perna externa, o seu pé deve ficar apontado um pouco para fora. Isso tanto para aumentar o conforto da stance, quanto também para preservar o seu joelho. E o quanto que ele deve estar virado para fora? Isso é algo que também varia de OL para OL. Uma forma bem genérica de definir isso, porque é uma área cinza que também você vai encontrando aos poucos, é você fazer um teste bem simples. Você pega, recua a perna, abre um pouco o pé para fora e aí você faz um teste sobrecarregando um pouquinho, jogando o seu peso na perna externa. E aí você tem que sentir a pressão no meio da sola do pé. Se você estiver sentindo a pressão no seu dedão, significa que você ou abriu demais ou abriu de menos. E também qualquer desconforto na área do joelho é um sinal para você tomar cuidado. Portanto, o ideal é você ir testando as diversas possibilidades de stagger e aos poucos você vai encontrar um nível que é mais adequado para você e para o seu jogo. Agora a gente precisa definir a altura do quadril e o posicionamento do tronco. Então, para começar, contrai as escápulas e mantenha os braços junto ao corpo. Em seguida, comece a baixar o quadril, mantendo a coluna reta e os ombros na mesma linha da coxa da perna interna. E vá baixando até você conseguir encostar os braços nas pernas. E quando eu digo encostar, significa não apoiar o seu peso nas pernas. Por quê? Porque isso pode desbalancear o seu centro de gravidade e também um peso excessivo nas pernas acaba dificultando a explosão pós-snap. E nesse momento você já está praticamente na stance de 2 pontos. Só precisa fixar o quadril e colocar as mãos em posição de ataque. Agora eu vou mostrar a execução desses passos sequencialmente. Então primeiro eu abro os pés na largura dos ombros, em seguida eu acho o meu nível de stagger, colocando a perna externa um pouco para trás e alinhando o pé um pouco para fora. Depois eu contraio as escápulas, mantenho a coluna reta e os braços junto ao corpo e vou abaixando o quadril, mantendo os ombros na mesma linha da coxa da perna interna. E eu abaixo o quadril até eu conseguir encostar os meus braços nas pernas. E para finalizar a stance, eu fixo o quadril e coloco as mãos em posição de ataque. Agora a gente vai falar como executar uma stance de 3 pontos. E vocês vão reparar que os passos para fazer isso são bem semelhantes à stance de 2 pontos. O que muda mais é a parte final. Então, para começar, abra os pés na largura dos ombros, conforme a imagem. Em seguida, a gente vai definir o nível de stagger da stance de 3 pontos. Também é semelhante à stance anterior, com a diferença que aqui é mais raro você ver um stagger grande. Por quê? Porque você deixar a sua perna externa recuada demais na stance de 3 pontas, acaba te deixando numa situação um pouco desbalanceada, um pouco desconfortável. Então, o normal aqui é você usar um stagger mediano ou até um stagger mais curto, para você conseguir ficar mais quadrado em relação à linha de scrimmage. Agora nós chegamos no passo que envolve a altura do quadril e posicionamento do tronco. Então, mais uma vez, ele deve ser executado de forma semelhante à stance de 2 pontas. Contrai as escápulas, deixe os braços junto ao corpo, vá abaixando o quadril, mantendo os ombros alinhados com a coxa da perna interna, até os seus braços encostarem nas pernas. E aí você para. E o que vai mudar dessa stance em relação à de 2 pontas é exatamente o final. Aqui, diferente do que foi feito na stance de 2 pontas, a gente não vai apenas fixar o quadril e colocar as mãos em posição de ataque. A gente tem um movimento a mais, que nada mais é do que gradualmente você inclinar o seu tronco para frente até você conseguir encostar a sua mão externa no chão. Em seguida, você coloca a sua mão interna em posição de ataque, logo à frente do joelho. Vale lembrar que o objetivo aqui não é você soltar o peso em cima da sua mão. Pelo contrário, você deve manter o seu centro de gravidade centralizado ainda. Então, uma forma de você testar isso é você pegar e depois que você encostou a mão no chão e está com o tronco inclinado para frente, você tira a mão do chão e mesmo assim consegue ficar naquela posição. Então, isso diz que você está fazendo uma stance de 3 pontos, que ao mesmo tempo que traz os benefícios naturais dela, ainda mantém o seu centro de gravidade
no ponto correto. Então agora vamos ver a execução sequencial para a stance de 3 pontos. Então ela se inicia com os pés na largura dos ombros, em seguida a gente vai achar o nível do stagger, aí a gente continua contraindo as escápulas, mantendo os braços junto ao corpo e a coluna reta, e começa a abaixar o quadril, mantendo os ombros sempre na mesma linha da coxa da perna interna, até conseguir encostar os braços nas pernas. Até aí é tudo muito semelhante à stance de 2 pontos. E em seguida vem a movimentação que diferencia ambas, que é eu começo a inclinar o meu tronco gradualmente para frente, até eu conseguir encostar a minha mão externa no chão. E a mão interna eu coloco em posição de ataque logo à frente do joelho. Então dessa forma você consegue uma stance de 3 pontos balanceada. Então é isso, trincheiro. Eu tentei abordar de uma forma clara e detalhada os 2 tipos de stance. E se vocês gostaram do conteúdo e ele ajudou vocês, sigam e compartilhem o projeto, porque a ideia daqui para frente é publicar bastante coisa legal. E todos os canais de compartilhamento do projeto estão na Linktree da Bio. Então, forte abraço e até a próxima.